paz do Senhor a todos. Eu sou Josué Rodrigues e é um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Hoje iremos trabalhar a lição de número 6, que tem como tema a lei, a carne e o espírito. O objetivo geral da lição é mostrar que a luta entre a carne e o espírito é uma realidade na vida de todo crente. Hoje iremos estudar a lei, a carne e o espírito através de analogias. Né? Analogia é a relação de semelhança entre coisas ou fatos distintos. Vimos em aula passada que a lei servia para informar, declarar que todos eram pecadores. Quando Paulo diz no capítulo 3 e no versículo 10, como está escrito, não há um justo sequer, você poderia me perguntar, como assim? Como está escrito onde? Paulo poderia estar pensando em vários textos do Antigo Testamento. Exemplo, Salmo 143, versículo 2, onde o salmista diz: entretanto, não leves teus servos a julgamento, pois nenhum ser vivo é justo diante da tua presença. Ele ainda poderia citar 1 Reis 8:46, Jó 4:14-17, que vai falar sobre isso, Eclesiastes também 7:20. Então nós já aprendemos que a lei servia para mostrar, para trazer o conhecimento do pecado. Outra coisa que vimos é que a lei não salva. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Romanos 3:28, Paulo vai falar sobre isso. Nesta lição, vamos aprender que estamos livres da lei. O que você precisa entender e o que Paulo queria ensinar é que o senhorio da lei termina com a morte. Morte, sim. Vejamos sobre essa questão. Vamos falar no tópico 1, a lei ilustrada na analogia do casamento. Já vimos que analogia é a relação de semelhança entre coisas distintas, ou seja, a lei e o casamento são coisas distintas, mas existe aí uma relação de semelhança que Paulo quis aplicar nessa questão aí da lei. Então, esse é o primeiro tópico da lição. A metáfora do casamento. Paulo vai usar o casamento para mostrar essa realidade. Né? Que realidade? A realidade que a morte liberta da lei. Veja só, em todos os lugares, em todas as épocas, o contrato de casamento só é válido quando os dois cônjuges estão vivos. Este era um exemplo perfeito para mostrar que a lei só é válida quando nós estamos vivos. Quando um morre, o contrato já não tem mais o que valor. O que Paulo quer dizer é que nós morremos e por isto esse contrato não é válido mais, não é? Ou seja, não estamos mais debaixo da lei. Paulo ainda usa também aí a figura da viúva, não é? Que é o segundo subtópico, é a metáfora da mulher viúva, porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, não é? A mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver. Está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. Romanos 7:2 vai falar sobre isso. Aqui fala da nossa morte juntamente com a morte de Cristo. Então ficamos livres da lei antiga, porque morremos para ela. Morremos para a lei mediante o corpo de Cristo Jesus. Então assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Romanos 7:4 vai falar sobre isso. O terceiro subtópico, mortos para a lei,
diante da figura do contrato de casamento e da figura da viúva, agora vamos falar da morte de Cristo, que nos libertou do pecado e da lei. Assim nós precisamos morrer para o pecado e para a lei, não é? Hoje em dia temos muitas religiões que advogam ainda pela continuação da vigência da lei. Mas conforme nos ensina Paulo, isso é adultério espiritual, não é? Uma vez que nós não podemos estar servindo a lei e a Cristo Jesus. Vimos então neste tópico que não estamos mais debaixo da lei, uma vez que Cristo morreu e nós morremos com Ele. O tópico 2 fala sobre Adão ilustrado na analogia da solidariedade da raça. Esse tópico, entretanto, eu entendo ser um pouco mais difícil para ensinarmos, não é? Mas vamos lá. O subtópico 1, de volta ao paraíso. Nesse subtópico, Paulo vai mostrar de forma não muito direta nos textos que Adão é o representante da raça humana. E como representante levou todos ao pecado. Uma vez que ele pecou, todos pecaram. Até aqui, tudo bem. Porém, como é que vemos esta relação, não é, com o primeiro subtópico, de volta ao paraíso? Então, aqui o autor da lição vai colocar quando Paulo usa o termo não cobiçarás. Então, é uma referência aqui direta aos 10 mandamentos, embora podemos, por analogia, perceber que o pecado de Eva, né, de Adão e Eva, tem origem na cobiça, né, como já afirma grandes teólogos e estudiosos. Mas aqui é uma citação mais puxando para a questão lá do Sinai, né, do Monte Sinai, dos 10 mandamentos, e não de uma forma direta aí a relação aí com Adão. Embora, como já foi dito, o pecado original se origina dessa questão da cobiça. Uma outra expressão é quando Paulo diz ter vivido sem lei. Romanos 7 e 9. E eu, em algum tempo, vivia sem lei. Mas, como assim? Se ele era judeu e, como um bom judeu, conhecia a lei desde sua meninice. Então, como é que ele vivia sem lei? Então, nesse sentido, Paulo está fazendo uma analogia com o eu Adão, que vivia sem lei, não é? Então, por isso que esse subtópico fala de volta ao paraíso. Então, Paulo aí vivendo sem lei, ele estava fazendo essa referência a Adão. Embora alguns entendam, não é, que esse viver sem lei poderia também ser aplicado naquele período de inocência da sua infância, naquele período de inocência que todos nós passamos. Mas, no consenso geral, isso aplica-se uma ponte aí ao Adão, né? Então, é a volta ao paraíso aí, ao paraíso. Já no segundo subtópico, né, que é lembrança do Sinai, aqui se aplica melhor o texto, não cobiçarás, por ser uma referência direta ao 10º mandamento recebida no Sinai. Êxodo 20:17 vai falar: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença, né? Então aí sim vai ser uma referência lá ao Sinai. A lei dada a Adão, a intenção do apóstolo é fazer um paralelo entre o paraíso e o Sinai, entre a lei de Moisés e a ordenança que foi dada a Adão, né? Aí essa é a colocação do autor. Como podemos perceber e entender isto? A lei dada a Adão, vamos lá.
E o mandamento, o que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Romanos 7:10. Então, a parte 1 do versículo é o mandamento que era para a vida. Então, esse mandamento aí refere-se ao mandamento dado lá no Jardim do Éden a Adão. Ou seja, não comerás, né, da árvore lá do conhecimento do bem e do mal. Porque certamente quando comer morrerás. Então é um mandamento foi dado ali. Então esse é o que está expresso aqui em Romanos 7. Aqui é o mandamento da vida, que foi, porém, verificado a morte através da desobediência. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Romanos 7:11. Aqui fala da sedução da serpente, né? Agora sim, no versículo seguinte, Paulo vai fazer um paralelo entre o Sinai e o Éden. No versículo 12, ele diz: e assim a lei é santa e o mandamento santo e justo. Então, um paralelo entre o mandamento dado a Adão e a lei dada lá no Monte Sinai. O mandamento era para trazer vida, mas trouxe morte pela serpente, da mesma forma que a lei era para trazer vida, trouxe morte pelo pecado. O cristão ilustrado na analogia entre carne e espírito, né? O primeiro subtópico aqui vai falar a santidade da lei. Depois desses argumentos que a lei não salva, que apenas mostra o pecado, os gentios e principalmente os judeus poderiam argumentar que Paulo estava dizendo que a lei não presta e nunca prestou. Logo o apóstolo Paulo vai dizer: e assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Romanos 7:12. E Romanos 7:14 ele vai dizer: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Paulo vai deixar claro que o problema não estava na lei, e sim nos homens, na natureza pecaminosa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Paulo vai falar em Romanos 7:17. E a carne? Nesse segundo subtópico falaremos a malignidade da carne. O termo carne, que é sark, no Novo Testamento tem vários significados. Aqui significa a nossa velha natureza como um todo, né? A carne inclui os nossos próprios pensamentos naturais, a nossa própria vontade, desejos naturais egoístas, a nossa própria capacidade natural, humana. Por isso Paulo vai dizer: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não mora o bem. Romanos 7:18. Sendo assim, é impossível ao homem viver uma vida santa sem ter o Espírito Santo de Deus. Dentro do ser humano existe a consciência de Deus. Por mais que ele não aceite, mas lá no íntimo temos a consciência do que é certo. Por outro lado, temos a carne que busca o mal. No homem sem Deus, a carne reina de forma que a consciência de buscar Deus praticamente não existe. Quando nós aceitamos a Cristo, não podemos de maneira alguma menosprezar esse conflito que existe dentro do ser humano. Por isso devemos nos apegar ao Espírito Santo para vencermos essa luta. A velha natureza é um outro subtópico. A nossa velha natureza sempre estará ali buscando uma oportunidade de rebelar-se contra Deus. Por isso que vemos alguns de nossos irmãos embaraçados com algumas situações de pecado. Se deixam levar pela velha natureza. A velha natureza quer trair, a velha natureza quer mentir, a velha natureza quer sempre enganar, quer brigar, quer entregar a obra, quer desistir de tudo.
A velha natureza dá ouvido à discórdia. A velha natureza espalha, causa desunião. Enquanto que a nova natureza busca o amor, busca a alegria, busca a paz, é paciente, busca a paciência, busca a amabilidade, busca a bondade, busca a fidelidade, busca a mansidão e o domínio próprio. Então que nós possamos buscar essas coisas, que nós possamos entender o perigo de nós darmos vazão à nossa velha natureza. Nós devemos buscar em Deus, então, o homem, novo homem, né? A nova natureza e não a velha natureza. Chegamos ao final de mais um resumo, uma síntese de mais uma lição. Qualquer sugestão, críticas, comentários, escreva-nos. Será sempre um prazer. Fique com Deus, boa aula e até a próxima.